Bom, eu era um homem extremamente culpado. Eu fazia de tudo, bebia, jogava, cheguei a trair, mas mesmo assim eu encontrei a Jesus. Jesus me salvou, o sangue do Cristo está derramado sobre mim e apesar de ter bebido mais de 30 anos, eu tenho certeza que Ele me curou. Cláudio, por ser batizado, por ter aceitado a Jesus, teremos ainda de colher a consequência dos nossos atos? O que está escrito é que o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Eu respeito muito todas as religiões e o momento de cada pessoa e a forma, né, onde ela se sente acolhida, né? A doutrina espírita é uma doutrina que, até em função de muitos casos tristes que têm vindo à tona e que erroneamente são associados a ela, é importante que a gente esclareça que a doutrina espírita é uma doutrina que não tem líderes, a gente só tem um modelo e guia, que é Jesus. Existem pessoas que caminharam um pouco mais no estudo, na obra, né, na trajetória evolutiva, e aí dentre os nossos irmãos que aqui estiveram, dentro da doutrina espírita nós podemos destacar o exemplo de Chico Xavier, por toda a vida dedicada à divulgação do espiritismo, por toda a humildade com que sempre viveu, com toda a amorosidade que sempre externou, né? Doou todos os seus direitos de suas obras. Quer dizer, se fosse só pelo livro Nosso Lar, se ele tivesse recebido os direitos autorais só de Nosso Lar, ele teria desencarnado como um homem milionário, né? Foi um livro que foi traduzido e vendido no mundo inteiro. Então, na verdade, a doutrina espírita ela é uma doutrina que é baseada no amor, no cristianismo redivivo, no amor, na misericórdia, na tolerância, na paciência, no acolhimento. É uma doutrina onde não se cobra de maneira alguma para se fazer o bem ao próximo, seja por intermédio dos serviços mediúnicos, seja pelo acolhimento que é feito nas casas, o atendimento fraterno, a sopa fraterna, os estudos sistematizados da doutrina espírita, o estudo do Evangelho, os tratamentos que são feitos de desobsessão, de acolhimento, enfim. Todo o trabalho que é feito na casa espírita é um trabalho que é feito por amor e por caridade, no rastro daquilo que nos ensinou Jesus, que é de dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Em nenhum momento ninguém tem autorização para poder dizer que fala em nome do espiritismo, que é um líder espírita, que é um expoente espírita, que é alguém mais espírita do que os outros, que vai falar e aquilo ali vai ser lei. Porque o próprio decodificador da doutrina, que foi Allan Kardec, que foi um professor e depois Leon Denisard Rivaio, ele falava, como cientista que era, que a doutrina é religião, filosofia e ciência. Então, ele dizia, se em algum momento a ciência contradisser algo que nós estamos codificando aqui, ou que vá de encontro ao que nós estamos dizendo, que fixe então com a ciência. Eles tinham recursos limitados à época, falando inclusive da própria amorosidade de Jesus. Ele dizia, se em qualquer situação você for confrontado, em qualquer circunstância, com o que você deve fazer ou não, pergunte-se verdadeiramente então o que Jesus faria. É como a gente busca dizer sempre, é muito fácil agir como Jesus, difícil é reagir como Ele. Então é óbvio que em muitos processos, muitos irmãos passaram por experiências difíceis, por experiências dolorosas no decorrer da vida e muitas vezes se encontram sem forças até para poder encarar a vida como seria sem passar por aquele tipo de experiência. Muito irmão que bebeu a vida inteira, fumou a vida inteira, passou por diversos outros tipos de prazeres e de sensações que o acompanharam a vida inteira, muitas vezes como um subterfúgio de culpa, não teriam como encarar a si próprios ou a própria circunstância, não teriam força suficiente, não se trataram emocionalmente para isso, não conseguiram tratar a verdadeira raiz do problema, que é aquilo que realmente os levou ao vício. Porque eu tenho dito isso sempre e é muito importante que as pessoas compreendam que eu até hoje não vi ninguém que gostasse de ser viciado. Nem em bebida, nem em nenhum tipo de droga, nem em nenhum outro tipo de comportamento. Então a ciência verdadeiramente amorosa de acolhimento, ela diz que alguém, quando está passando por um problema como esse, é porque a pessoa está mergulhada em problemas emocionais muito mais profundos e com os quais ela não tem condição de lidar. Então é preciso ter o amor e a misericórdia de entender que a pessoa muitas vezes está passando por isso. Então, eu entendo, para mim, como eu disse, eu respeito todas as pessoas, mas eu entendo que quando alguém externa uma situação como essa,
A sensação que eu tenho é que o próprio fato dela estar colocando isso para fora como uma vitrine, como se fosse um exemplo a ser seguido, por melhor que sejam as intenções do coração dela, muitas vezes aquilo externa uma própria fragilidade de lidar verdadeiramente com aquele problema, que não é uma coisa fácil. É como se alguém dissesse: olha, me cerca, me protege, me enclausura, segura na minha mão, não me solta, porque se eu me soltar eu vou cair, eu não vou dar conta. E eu acho que isso não tem problema nenhum, né? Depende do momento evolutivo de cada um. É claro que do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual, a pessoa vai ter que responder por aquilo que ela fez, né? Ninguém deixa de ter um problema de pulmão porque se arrependeu de ter fumado um dia, ninguém deixa de ter um problema de fígado porque se arrependeu de ter bebido um dia. É claro que isso é um processo, a pessoa precisa se tratar. É claro que o processo desobsessivo ajuda bastante, mas é preciso entender essas que são doenças emocionais que se manifestam no corpo físico e que aquilo precisa ser tratado. É preciso se tratar o que leva uma pessoa a beber, o que leva uma pessoa a fumar, o que leva a pessoa a ter um comportamento autodestrutivo. E a partir do momento em que isso for tratado, o vício que o levava à destruição, isso sim passa a ser ressignificado. Então eu entendo, em primeiro lugar, e é bom que isso fique claro, eu entendo que não há demérito algum em alguém que tem um vício, qualquer que seja, porque o fato de não ter vícios não significa que a pessoa é uma boa pessoa. E o fato de uma pessoa ter vícios não significa que necessariamente ela seja uma má pessoa. Ou seja, o fato da pessoa ter um vício, para mim, não diz necessariamente em que estado ela está no momento evolutivo dela, mas aponta, dá indícios de que ela possa estar passando por problemas emocionais profundos que requerem um pouco mais de atenção, que requerem um pouco mais de carinho e de amorosidade. E que muitas vezes esse comportamento de entregar a outrem, né, a responsabilidade do seu sorrimento, da sua libertação, é em si uma externalização de uma fraqueza que esse irmão, que essa irmã ainda não conseguiu atingir, né, de uma plenitude que ele ainda não conseguiu conquistar. Eu acho que ele ainda está no caminho. Então, assim, como eu disse, eu respeito todas as religiões, eu respeito o momento evolutivo de cada um, mas eu entendo que é óbvio que a pessoa vai ter que responder por aquilo que tenha feito para si e para outrem, e que o grande processo de evolução para que ela se liberte verdadeiramente é curar-se daquilo que a levou a se entregar àquele vício ou a qualquer outra condição que faz com que ela se afaste da plenitude da vivência do Evangelho, da amorosidade, né? Dessa plenitude que faz com que a gente possa se contentar então com o bem, com a água fresca, com o simples que resolve tudo. Então é isso, a gente tem que ter paciência e misericórdia com a gente e manifestar essa paciência, essa misericórdia com o momento evolutivo dos outros, principalmente.